Vamos mais uma vez orar e daqui a pouco a gente vai ler o texto da palavra de Deus. Ó Deus, nós te damos graças porque a tua palavra sempre fala ao nosso coração e aqui nós já pudemos cantar, adorar o teu nome. Nessa hora pedimos a iluminação do teu Espírito para entender a tua mensagem, que esse texto, aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite, possa fazer diferença na nossa vida, que o Senhor nos dê sabedoria para aplicar esse texto na nossa vida, no nosso contexto. Que assim, ó Deus, a tua palavra continue sempre a ser viva, eficaz, penetrante em cada esfera da nossa vida. Por isso, fala conosco por meio da tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos no domingo passado a exposição da carta de Paulo aos Efésios, uma das cartas mais ricas em detalhes, tanto teológicos quanto práticos para a nossa vida. E, claro, o primeiro capítulo é bastante teológico. Nós vamos ver hoje a oração de Paulo, e quem dera nós pudéssemos orar como Paulo. Só o que ele orou aqui no primeiro capítulo dá um curso de teologia de muitos anos. É um leque abrangente aí de ideias impressionante. É impressionante quanto ele conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus e, claro, está sendo instruído, iluminado, inspirado pelo Espírito de Deus a deixar essa riqueza de detalhes para a gente. Não é a minha intenção expor os vários detalhes, porque são muitos. Eu queria apenas passar rapidamente por alguns versos. Nós já vimos que os 2 primeiros versículos do primeiro capítulo é a saudação do apóstolo, e vimos que dos versos 3 a 14, ele faz aí uma abordagem da soberania de Deus, do plano de Deus na salvação do homem. Ele começa falando da obra do Pai na salvação, versos de 1 a 6. Aí dos versos 6, finalzinho do 6 até o verso 12, ele fala da obra do Filho na salvação, foi aquilo que estudamos na semana passada. E agora, a partir dos versos 13 e 14, vai falar da soberania do Espírito Santo de Deus na salvação. Então, algumas coisas importantes que vimos na soberania de Deus, na obra de Deus na salvação, é o Pai quem derrama muitas bênçãos sobre o seu povo. E ele escolhe um povo, não é? O verso 4 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, Deus escolhe o seu povo e escolhe com um propósito, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Olha só que responsabilidade que temos. Nós somos chamados para ser povo de Deus, para vivermos de maneira diferente do que o mundo vive. Temos que viver ou prosseguir em santidade. Aí o verso 5 diz que ele nos predestina para ele. A sua vida não é a sua. Conforme Moisés já havia dito em Êxodo 19, conforme 1 Pedro, ou a carta de Pedro nos diz, lá no capítulo 2, não é? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Paulo está dizendo isso. Deus nos predestinou. Qual é o nosso destino? Viver eternamente com Deus. Nós somos do Senhor para ser dele eternamente. Foi para isso que ele nos predestinou, verso 5, para sermos filhos por adoção. Não é? Verso 5 ainda, segundo a sua vontade, para louvor da sua glória. E aí a partir do verso 6, finalzinho do 6, ele expõe a obra de Cristo na salvação, mostrando que em Cristo nós temos a redenção. E a redenção tem 2 nuances interessantes, que é libertação, a ideia de libertação, e de resgate. Deus nos compra, não é? Ele tira a gente das trevas, a ideia semelhante àquilo que ele fez lá no Egito com o seu povo. Ele tirou o seu povo da escravidão egípcia de Faraó, assim também ele tirou a gente da escravidão do próprio inimigo, de Satanás. Nós somos comprados por Deus, e aí o texto diz que além de comprados, além de libertos, nós somos remidos, o verso 7. Remidos, perdoados são os nossos pecados, segundo a riqueza da graça de Cristo. E aí ele vai falar que todas as coisas se voltam para Jesus. Nós vimos isso também um pouco na semana passada. Diz que nós somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E agora nós vamos ler a partir do verso 13. Na verdade eu vou ler a partir do verso 11, mas o nosso texto é a partir do 13, ok? Então, Efésios 1, versículo 11. Nele, referindo-se a Cristo,
Ele diz assim, verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É a oração de Paulo dos versos 15 a 23. Não faltou falarmos sobre a obra do Espírito Santo na salvação, já que vimos na semana passada a obra do Pai e do Filho. E aí o verso 13 vai falar ainda sobre Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes, olha só que interessante o que Paulo diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo faz uma ligação muito interessante aqui, mostrando que a obra do Espírito é aplicar a palavra de Deus em nós. A função do Espírito é apontar para a obra da Trindade, a obra principal do Pai e do Filho na salvação. E ele faz isso usando a palavra de Deus. Ele diz claramente isso. Quando ouvistes a palavra da verdade, que palavra é essa? O Evangelho da salvação. Paulo está dando alguns detalhes. No dia em que você ouviu a palavra do Evangelho e creu nessa palavra, porque não é só ouvir e achar legal e concordar, mas é quando aquilo fez diferença na sua vida. Não é? Há muita gente que ouve pregações diversas, aliás, hoje na internet, na televisão, há várias pregações, e pessoas concordam com essas pregações, acham até bonito. Quem não gosta de ouvir, né, um Hernandes pregar? É bonito o jeito que ele prega. Mas nem sempre aquela pessoa é tocada por aquela palavra, é transformada por aquela palavra. E o que Paulo está dizendo é que quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creu nessa palavra, houve uma transformação. O Espírito operou em você algo que só Ele pode fazer. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Vejam que a obra do Espírito não é oferecer coisas mirabolantes, como muitos creem. A obra do Espírito é aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Essa é a função dele, ele sempre age por meio da palavra. Há pessoas que se confundem um pouco com ideias de novas revelações, achando que isso vem do Espírito Santo, e nem tudo isso vem. Aliás, muito do que é dito como nova revelação, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, não é nova revelação, é confusão. O que a palavra de Deus mostra é que a função do Espírito Santo é agir por meio do Evangelho. É Ele quem trata o nosso coração, é Ele quem regenera, nos dá novo nascimento para crer em Jesus. Então, antes da fé, há uma operação do Espírito Santo de Deus para você ter fé nesse Evangelho. Se ele não agir na sua vida, você não aceita Cristo, você não recebe esse evangelho. É obra do Espírito fazer isso. E aí Paulo usa uma expressão interessante aqui. Ele diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E a ideia de selo no tempo bíblico, ela tem três ideias básicas. Primeiro, a ideia de autenticação.
Quando um documento era enviado para outro, era necessário um selo para mostrar de quem era aquele documento. Isso fica muito claro lá no rei Assuero. Quando Assuero resolve matar os judeus, ele manda carta, lembram disso? Ele manda carta com o seu documento, dizendo, olha, os judeus em tal dia serão mortos, serão totalmente exterminados, na história de Esther. E o texto ali da palavra de Deus em Esther 3 diz que ele selou com o seu selo aquele documento, para mostrar que era verdade, era do próprio rei. Era a ordem do rei que aquilo viesse a acontecer, e que a gente sabe pela história que Deus reverteu essa ordem de uma forma milagrosa, magnífica, usando a própria Esther para mudar o coração do rei e fazer com que ele tomasse outras decisões. A ideia de selo, então, é aquilo que atesta a verdade. Mas o selo tem a ver também com propriedade. Porque o selo, ele representa algo de propriedade. É símbolo, é marca de propriedade. E um outro detalhe, é autenticidade, propriedade e a outra ideia de proteção. E a gente pode dar alguns exemplos. Lembram como é que lacraram o túmulo de Jesus? Havia uma questão entre os judeus, chegaram a Pilatos, disseram para ele, olha, é melhor selar o túmulo, porque vão roubar o corpo e falar que ele ressuscitou. E aí, o que Pilatos faz? Ele coloca o selo romano no túmulo de Jesus, na pedra. Ninguém podia violar aquele selo, é propriedade de Roma, é protegido por Roma. E aquele selo não foi rompido, senão pelas próprias mãos milagrosas de Deus. Cristo ressuscitou e o túmulo mesmo se abre de uma forma milagrosa. Não foi por mãos humanas, porque nem poderia. Havia soldados, havia um selo de propriedade romana para atestar que ninguém poderia mexer ali. O que a palavra de Deus está ensinando por meio de Paulo é que no dia em que você creu em Jesus, você recebeu um selo do Espírito Santo. Ele te marcou. A partir dali você é do Senhor. Você é povo escolhido de Deus. Você é propriedade de Deus, inviolável. O inimigo e ninguém pode tocar na sua vida. Você está completamente protegido pela ação poderosa do Espírito de Deus. Por isso que nós crentes não precisamos temer mal olhado, olho gordo, o que mais? Trabalhos que religiões possam fazer. Porque nada nem ninguém pode nos tirar do amor de Deus, separar do amor de Deus. Conforme Jesus diz, ninguém pode tirar das mãos de Cristo, porque nós temos o Santo Espírito da promessa que nos selou. Nós somos de Deus, nós não precisamos temer aquilo que o homem vem a nos fazer. É o assunto de Paulo em Romanos 8. É Ele quem nos atesta a sermos filhos, chamar Deus de Pai, ou Abba Pai. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí Paulo, antes de falar do grande amor de Deus, ele fala, para que você vai temer o homem? O que me poderá fazer o homem? É o assunto de Paulo lá em Romanos 8. É o mesmo assunto aqui que ele fala do selo, da proteção do Santo Espírito de Deus na nossa vida. Mas é curioso que Paulo coloca a ideia de santo primeiro. E a ordem nos textos bíblicos são importantes. Ele não colocou a ideia de Espírito Santo. Ele fala Santo Espírito. E é de propósito. Porque é para isso que nós somos eleitos. Para viver em santidade. Para mostrar que aquela santidade para a qual fomos eleitos, para sermos santos e irrepreensíveis, ela só é possível de ser feita ou realizada na nossa vida, não pela nossa ação, mas pela ação do Espírito de Deus. Quanto mais cheio do Espírito de Deus, mais santo nós estaremos. É essa a ideia de Paulo. É o Santo Espírito de Deus quem traz para nós essa santidade. Aliás, eu lembro que eu li há uns 2 anos atrás um livro sobre avivamento do Franklin Ferreira, um teólogo excelente da atualidade, e ele dizia claramente isso. Que o Espírito Santo, ele vem sobre uma comunidade, todos os avivamentos não acontecem em particular, ou seja, não é uma pessoa que é avivada e outra não. Avivamentos acontecem quando a comunidade inteira recebe esse poder da parte de Deus. E aí ele fez uma questão muito interessante, dizendo assim, que o Espírito Santo de Deus, ele vem quando há santidade, quando há busca de santidade. Um dos exemplos que ele coloca lá, quando você tem pecado escondido, pecado não confessado, Deus não derrama santidade. E eu achei curioso, comecei a ler mais o que ele estava dizendo, e ele dizia a razão muito clara. Porque o Santo Espírito que vai ser derramado, conforme o nome diz, ele é santo. Ele não habita com o pecado.
Ele não concorda com o pecado. Então a ideia é que essa produção de santidade na nossa vida é feita pelo Espírito Santo da promessa. Nós temos várias promessas de Deus na Bíblia e é o Santo Espírito de Deus que atesta. Elas vão se cumprir, porque Deus não mente. Ele é aquele que vai até o fim. Ele, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Paulo diz isso lá a Timóteo. Aí o texto fala que ele é o penhor da nossa herança, verso 14. Não é? O Espírito Santo, então, além de selar a nossa vida para sermos do Senhor, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vejam só o que ele diz, o penhor da herança. A palavra literal aqui é, ele é a primeira parcela da nossa herança. É um pouquinho daquilo que Deus preparou para depois. Ele é aquele que garante que nós temos algo muito melhor do que o que vivemos aqui. Paulo diz isso lá no verso 3, as bênçãos celestiais, e ele está terminando essa ideia da Trindade com o mesmo assunto. Deus tem bênção magnífica. Nem um olho consegue ver ou viu, nem um ouvido, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado. E é a garantia, quem é que dá? É o próprio Espírito Santo de Deus. E a palavra usada por Paulo, penhor da nossa herança, era utilizada naquela época dos tempos bíblicos, quando você ia casar com alguém. O homem tinha que pagar o dote pela sua esposa. Lembram disso antigamente? Tinha que dar o dote para o pai da noiva. Então ele dava uma primeira parcela como garantia. Eu vou me casar com a sua filha. E dava o dote. Uma grande parcela, mas era a primeira parcela. A outra parcela era no dia das cerimônias do casamento. O que Paulo está mostrando aqui é que o Espírito Santo é a primeira parcela. É ele quem garante que nós somos de Cristo, somos noiva de Cristo. Quando Cristo voltar, ele nos entrega de maneira santa ao Pai e a Cristo. É essa a ideia que Paulo coloca no texto, verso 14. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E aí Paulo começa a orar. A partir do verso 15, depois de ter se maravilhado com a obra magnífica da Trindade na nossa salvação, a partir do verso 15 ele vai fazer a oração pelos crentes de Éfeso. E ele diz assim no verso 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Algumas coisas são muito relevantes, não dá para deixar para lá. Primeiro, como Paulo tinha uma vida de oração. O tempo todo você vê Paulo ensinando, orai sem cessar. É a palavra que ele usa aqui. Eu não cesso de orar por vós. Não é que Paulo não conhecia aqueles crentes. Ele conhecia, ele fundou a igreja. Nós vimos isso na semana passada, na terceira viagem missionária, ele conhecia boa parte da igreja, mas aquela igreja se desenvolveu, amadureceu, cresceu, novos membros chegaram, provavelmente 5 anos havia se passado daquela despedida de Paulo em Éfeso, aliás em Mileto, quando ele manda chamar os presbíteros de Éfeso a Mileto para se despedir. Atos 20 registra esse episódio. E agora Paulo está dizendo que ele não cessava de orar por aqueles crentes. Olha só a nossa função de intercessores. E mais curioso ainda, como Paulo nas suas orações agradece a Deus. Será que você tem agradecido a Deus nas suas orações? Por exemplo, aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que a gratidão é uma das armas para você vencer a ansiedade. Uma das armas, ele diz lá que você tem que colocar diante de Deus as suas petições, súplicas e ações de graças. Quando você aprende a agradecer a Deus, você é menos ansioso. Quando você aprende a agradecer a Deus, você se aquieta em Deus. Porque você confia no Deus que dirige a sua vida. E Paulo está dizendo isso, ele agradecia a Deus por aqueles crentes de maneira incessante, todos os dias, ele lembrava daqueles crentes nas suas orações. Para quê? E olha o propósito, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Há 2 formas de compreender esse texto, esse verso 17. Porque alguns acreditam que o pedido de Paulo é para que o nosso espírito seja iluminado pela ação do Espírito de Deus. Iluminação do Espírito Santo. Para nós conhecermos os mistérios de Deus. É possível
Aliás, a minha tradução aqui traz essa ideia. Mas há uma outra possibilidade, que talvez seja melhor do que essa, porque o contexto que ele está falando aqui é sobre Trindade. Na sua oração ele repete as pessoas da Trindade o tempo todo. Ele vai terminar falando mais sobre Jesus, mas o tempo inteiro ele está voltando à ideia do Pai, do Filho e do Espírito. Então o que muitos acham que esse verso 17, o que Paulo está dizendo ou pedindo a Deus é que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja de uma forma poderosíssima. E olha só, que o Espírito Santo derrame um avivamento sobre a igreja. Lembrando algumas orações de avivamento do próprio Antigo Testamento. É bem possível que seja essa a ideia de Paulo. O que eu queria falar um pouco mais é sobre tanto a ideia de sabedoria quanto revelação, porque há uma tremenda confusão no nosso tempo. Primeiro que as pessoas acham que sabedoria é informação. Se fosse assim, essa geração seria a mais sábia de todas. Porque o que tem de informação na internet, no Dr. Google, não é isso? Você quer saber de alguma coisa, você abre lá, ou digita lá no Google e ele te fala algumas coisas. Ele te dá várias informações. Mas isso não é sabedoria. Sabedoria não é inteligência, não é facilidade de conhecimento ou você ter o conhecimento ou uma informação. Mas é você saber o que fazer com aquela informação. É você saber aplicar essa informação na sua vida. E aí é só Deus quem pode nos dar essa sabedoria. O temor do Senhor é que produz sabedoria na nossa vida. O texto também mostra para a gente que é o Santo Espírito de Deus que traz revelação para a gente. Revelação no pleno conhecimento de Deus. Revelação não é adivinhação. Porque há pessoas procurando movimentos onde o líder revela o que vai acontecer no dia seguinte com você. E muitas vezes essa revelação é abominável a Deus. Deuteronômio 18. Quando você tem a revelação como uma adivinhação do seu futuro, isso é abominável a Deus. Quando você tem a revelação preocupado com o que vai acontecer na sua semana, isso é abominável a Deus. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. Não te compete saber o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia o seu mal, de Jesus. Então vejam só. Não é que Deus não possa usar pessoas para mostrar algumas coisas para nós. Deus pode todas as coisas. Mas o que acontece em muitos movimentos é que resolve-se fazer todo tipo de revelação, das mais mirabolantes que você possa imaginar. E isso não é bíblico. O que Paulo está dizendo é a revelação do conhecimento de Deus. E o assunto de Paulo é da própria Trindade. O assunto de Paulo é a obra de Deus na salvação do homem. O verso 18 agora. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só, outras expressões importantes, interessantes. É o Espírito Santo de Deus quem ilumina a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos o quê? Para sabermos a esperança do nosso chamamento. O mesmo Deus que nos elegeu, um dia nos chamou pelo Evangelho. Todos são chamados, lembram disso? Poucos escolhidos. Mas os escolhidos recebem um chamado eficaz. E esse chamado vai fazer diferença para que ele creia. E a partir da crença em Cristo, no Evangelho de Cristo, na boa obra ou na boa nova de Cristo, ele recebe a garantia de que é salvo. Por isso não tem que ter medo de perder a salvação. Há movimentos que pregam a possibilidade de perder a salvação. Não se perde a salvação, porque você está selado, marcado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a esperança do crente. Nós podemos ter esperança, mesmo que tudo ande mal a pior no nosso país, e nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país. Nós não sabemos o que vai acontecer após a eleição. Nosso desejo, esperança e oração é para que melhore, mas e se não melhorar? E se piorar? Nós vamos entrar em desespero? De forma alguma. Porque a nossa esperança não está nesse mundo, nas coisas dessa vida, mas está no chamamento de Deus. Ele nos chamou para a vida e vida eterna, não vida no Brasil. Muito melhor do que o Brasil. Olha que o Brasil é bom demais, hein? Vida eterna, vida abundante.
um país, um mundo totalmente transformado, renovado, restaurado, com um juiz justo governando, conforme Isaías 11. O Cristo, quando voltar, ele vai agir com toda a sua justiça. Paulo vai falar então dessa esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a ideia de Paulo aqui é que Deus não vê a hora que isso aconteça. Deus não vê a hora de nós chegarmos lá. Lembram lá do Salmo 116? É preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Deus não vê a hora de se encontrar com a gente. A ideia da ansiedade de Deus, uma ansiedade positiva. Como Cristo teve ao proclamar a ceia, ele não via a hora de chegar aquele momento de se entregar por nós. É um momento esperado lá na eternidade. E depois daquela hora, o momento mais esperado por Deus é do encontro conosco. Quando seremos totalmente dele, receberemos dele toda a graça, todas as virtudes de Deus. Céu é você receber Deus de maneira abundante na sua vida. Já dizia John Piper em diversos dos seus livros, já pregava Jonathan Edwards, um dos grandes líderes do reavivamento, com essa mesma ênfase. Você tem a presença de Deus e tudo aquilo que Deus te dá hoje é apenas um pouquinho do que você vai ter no céu. Você gosta do seu casamento? Da sua família? É um pouquinho do que Deus tem preparado para você. Lá no céu é muito melhor do que o seu casamento, do que ter filhos. Céu é um lugar da presença plena de Deus. Ou estado eterno, né? O céu, ou quando Jesus voltar, nós não sabemos onde vai ser. Se vai ser lá no céu, ou se ele restaura essa terra, é incerto. A Bíblia não mostra detalhes de onde vai ser. Há uma grande discussão, e não é o caso agora, porque nós estamos tratando desse tema. A ideia é que nós teremos Deus de maneira plena na nossa vida. E é o que Paulo está dizendo. Deus não vê a hora de receber essa herança. Cristo não vê a hora de ter todos debaixo dos seus pés e confessando que ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse dia chegará, em breve chegará. Tem que ser a nossa esperança. É a própria herança de Deus, somos nós. E aí o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo, olha só as expressões de Paulo. A eficácia da força do seu poder. Olha só, 3 expressões. Eficácia, força e poder. O que Paulo está dizendo é que a obra de Cristo em nós, a obra do Espírito Santo em nós, a obra do Pai em nós é comparado com a própria obra da ressurreição de Cristo. Olha que diz o texto, conforme ou segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, verso 20, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quer um bom milagre? O maior de todos os milagres? A sua conversão. O dia que você se entregou a Jesus. Porque você estava totalmente depravado no seu pecado. Eu e você, nós estávamos alienados de Deus, separados completamente de Deus, não desejávamos Deus. E eu já contei aqui a minha experiência. Quando me falaram que um pastor vinha em casa, eu saí de casa e esperei ele ir embora porque eu detestava pastor. E olha onde eu estou agora, né? Porque eu não queria saber de pastor. Porque nós éramos assim, todos nós. Se não fosse a ação do Espírito de Deus, ninguém deseja Deus. Há um chamado eficaz para aquele que está totalmente depravado no seu pecado. E a total depravação na humanidade significa que nós não queremos fazer o bem, nós não entendemos o bem e não conseguimos fazer o bem. Estamos completamente alienados do que é bom. Tudo que a gente faz de bom, mesmo o incrédulo, é pura graça comum de Deus, não é ação do homem. É a misericórdia de Deus. Se Deus não tivesse graça comum, Hitler seria muito pior do que foi. E olha que ele foi muito cruel. Por isso, o que Paulo está dizendo é que o grande milagre, a grande obra de Deus na nossa vida é a nossa salvação, é a nossa conversão, para sermos do Senhor por toda a eternidade, para recebermos a coroa da vida eterna. É isso que ele fala aqui no texto, na sua oração. E aí o verso 21, acima de todo, verso 20 ainda, né? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no mundo vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés,
para ser o cabeça de sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você está se sentindo vazio? Se você é de Cristo, se você pertence a Cristo, você pertence ao corpo de Cristo. Ele é a sua cabeça. A partir do momento que você entregou a vida a Jesus, não é mais a sua decisão. Não é mais os seus gostos, ou não são mais os seus gostos, mas é a decisão de Cristo por você. É Ele quem governa a sua vida, não o seu próprio coração enganoso. Pense nisso. Quando você tiver que tomar alguma decisão, pense qual decisão Deus se agradaria que você tomasse. O que Deus espera de você nessa caminhada terrena. Porque dependendo da sua decisão, você não vai receber essas bênçãos magníficas da plenitude daquele que enche todas as coisas. O vazio do coração só pode ser preenchido por Cristo. Ele é o Deus de toda a plenitude. Ele é aquele que dá a água da vida. E aquele que bebe da água que Ele dá, jamais você vai ter sede. O assunto de Paulo aqui é a salvação da nossa vida e aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Ele vai continuar a falar sobre esse assunto no capítulo 2 e depois ele vai trazendo para um lado prático dessa doutrina. O que isso implica no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu modo de entender a vida e as pessoas. Que Deus nos dê graça para compreender todos esses mistérios magníficos, que o Santo Espírito de Deus se agrade de derramar sobre nós toda a sua plenitude, que experimentemos um avivamento, porque somente num avivamento da igreja é possível ter um país diferenciado, é possível ter um país melhor. Eu não creio nos políticos, eu não acho que um governante vai mudar a nossa história, mas é possível a igreja levar Deus a sério, viver a palavra de Deus, procurar viver em santidade, buscar de maneira mais santa, mais piedosa, mais incessante em oração esse Deus Todo-Poderoso. E é possível Deus fazer grandes coisas por meio da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida como igreja. Paulo vai falar isso também no capítulo 3. Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos ajude a prosseguirmos nesses ensinos do apóstolo Paulo.